Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de reatores químicos, parte aqui do nosso curso de Engenharia Química da Unicamp. Hoje nós vamos utilizar novamente o software Aspen Plus e vamos trabalhar duas ferramentas muito úteis do Aspen, que são a análise de sensibilidade e a ferramenta de otimização. Para isso nós vamos usar um processo modelo, então nós vamos trabalhar com um processo já estabelecido e vamos variar algumas condições em cada um desses equipamentos constantes desse processo e vamos ver como que os valores finais, né, ou as variáveis observadas se modificam com relação à manipulação de algumas outras. Essa é a análise de sensibilidade. E no final nós vamos ver que a análise de otimização, ou a ferramenta de otimização, já nos dá um ponto ótimo de processo. E isso, claro, dentro de algumas restrições. Ok? Então vamos lá. A análise de sensibilidade, então, ela nos permite avaliar o comportamento de uma variável através da manipulação de uma outra. Ou seja, nós manipulamos uma variável e medimos uma variável de interesse. E vemos qual é o efeito dessa manipulação na variável que nós desejamos avaliar. Ok? Então essa é uma ferramenta bastante importante para design de equipamentos, né? Como vocês se lembram, eu já disse, o Aspen não calcula volume de reator, é um parâmetro de entrada do Aspen. Mas nós podemos pedir para que o Aspen faça uma varredura nesses tamanhos de reator e a gente observa qual é o nosso efeito, ou o efeito dentro do parâmetro de saída, que no caso é a produção, ou a composição, ou a conversão, certo? Então é um jeito de a gente poder trabalhar, ou poder obter o volume do reator através do Aspen, através de uma análise de sensibilidade ou mesmo de um design spec, ok? Então aqui eu tenho até um exemplo. Olha, se a gente tem um defeito numa válvula de controle e tem um aumento da vazão de entrada de um reator, isso tem impacto na conversão final, nós já sabemos, a vazão volumétrica vai aumentar e a conversão vai sofrer uma variação também. Mas qual a extensão desse impacto na conversão final? Tá? Então, a ferramenta de análise de sensibilidade, desde que bem utilizada, nos permite fazer algumas inferências a respeito disso, ok? Então eu tenho aqui um exemplo de análise de sensibilidade feito aqui nesse trabalho que está referenciado aqui. Nesse caso, o que eles fizeram? Eles fizeram uma reforma do metano, né? Então, obtenção de hidrogênio através do metano, reforma a vapor do metano. E o que eles utilizaram? Para que eles utilizaram a análise de sensibilidade? Vejam, eles varrem uma faixa de temperature approach. Aqui não é temperatura, hein? É temperature approach. Essa é a variável manipulada. O que vem a ser temperature approach? É a diferença da temperatura de equilíbrio químico com relação à temperatura de operação de um reator. Então eles fixaram a temperatura de operação de um reator, variaram essa temperature approach e obtiveram esse gráfico muito interessante aqui, que mostra a composição na saída do seu reator Gibbs com a varredura dessa temperature approach. Então o que eles estavam buscando é aonde a reação entra em equilíbrio químico. Então se vocês forem ver, aqui tem um menos 260 Kelvin, não é erro, tá? Não é menos 260 Kelvin, é que ele está referenciado ao ponto onde está sendo operado o reator. Tá? Então não se preocupem, não há temperatura absoluta negativa. Felizmente isso está salvo, o mundo está salvo. Enfim, aqui então ele nos mostra que nessa faixa aqui de 260 Kelvin, menos 260 Kelvin, ou um ΔT de 260 Kelvin, ele nos mostra que o equilíbrio é atingido. Tá? Enquanto que em temperaturas mais baixas eu tenho uma produção maior, aliás, eu tenho uma vazão maior de CO2 em detrimento de outros componentes, e se eu aumentar muito a temperatura, ou se eu chegar muito próximo da temperatura de operação do reator que eles fixaram, o que vai acontecer é que eu já vou estar trabalhando no equilíbrio químico. Então não vale muito a pena, não tem muita necessidade ou muita novidade de trabalhar já quando se atingir o equilíbrio químico. Não adianta você aumentar tamanho de reator, porque você não vai converter mais nada, o equilíbrio já foi atingido. Ok? E isso vale lembrar que o reator que foi feito no reator Gibbs. E o reator Gibbs é um reator hipotético, né? Lembre-se que não há reator grande o suficiente que atinja o equilíbrio químico, ok? A nossa reação modelo, ou nosso processo modelo de hoje, é a síntese da amônia.
Então, a síntese da amônia é uma reação bastante interessante, conduzida em fase gasosa, em que 3 moléculas de hidrogênio reagem com uma de nitrogênio e formam 2 moléculas de amônia. É uma reação notadamente reversível. E aqui está colocado o fluxograma do processo para nós. Esse é o fluxograma que nós vamos trabalhar lá no Aspen. Então nós vamos fazer a alimentação a um reator Gibbs. Saindo do reator Gibbs, vamos passar por um condensador. Saindo do condensador, vamos para um vaso flash. Esse vaso flash vai me separar os gases do líquido. E eu quero que a amônia esteja aqui, na fase líquida. Tá? Então tudo que eu produzir de amônia tem que estar na fase líquida. Ou grande parte dela tem que estar na fase líquida. Então esse é o meu objetivo com essa montagem que está aí, ok? A minha alimentação, então, tem uma vazão molar já pré-definida de 7.220 kmol/h, que lá na frente eu vou poder variar, caso necessário. Temperatura de alimentação, pressão de alimentação estão colocadas aí. E eu coloquei uma composição de alimentação. Então, 41% em mol, tá? 41% de hidrogênio, 41% de nitrogênio, nada de amônia e 18% de argônio, tá? Não é ar, é argônio, ok? Então são esses os componentes do meu sistema. Condições operacionais. O meu reator Gibbs, que vai receber a corrente a 227 graus e 10 atm, também opera a 227 graus e 10 atm. Tá? Então não tem, nesse primeiro momento, o reator Gibbs não aquece, não resfria, não muda a pressão do meu processo, ok? Passando do reator Gibbs, nós vamos para um condensador. Para que a gente feche, tá? Só para que a gente convirja, né, a simulação ela convirja, nós vamos colocar algumas condições um pouco absurdas aqui. Tá? Então nós vamos trabalhar com um condensador que trabalha criogenicamente aí a menos 50 graus Celsius. É um condensador robusto. Trabalha então a menos 50 graus Celsius e 300 atmosferas de pressão. Enfim, vamos em frente. E um vaso flash que vai receber essa corrente condensada. Então esse condensador tem a função de condensar toda a amônia que está vindo do Gibbs, tá? Condensa a amônia e entrega para o flash. O flash vai separar as fases. Então o que é líquido, que eu espero que seja só amônia, que eu não quero condensar nem hidrogênio e nem nitrogênio. Então a amônia vai para a fase líquida e os gases restantes, hidrogênio, nitrogênio e eventualmente argônio, vão para a fase gasosa ali pelo flash e separam o meu processo. Tá? Separo as correntes do meu processo. Ok? Então esse daqui é o exemplo que nós vamos trabalhar hoje. Vamos usar como modelo termodinâmico o modelo de Penck-Robinson. E como nós vamos trabalhar com pressões altas, tá? Vocês vão ver que essa de 10 atm é a mais baixinha que a gente vai trabalhar. Como nós vamos trabalhar com pressões altas, nós vamos usar uma regra de mistura de Boston-Mathias. Tá? Se vocês forem lá no Wizard do Aspen, né, no Thermodynamic Wizard, ele vai recomendar para vocês. Use um Penck-Robinson com alguma regra de mistura, já que você está trabalhando numa pressão muito elevada. Tudo bem? Então esse daqui é o nosso fluxograma, o que a gente quer. O que eu quero com isso? Eu desejo, então, avaliar os efeitos da temperatura e pressão no reator e da composição de alimentação sobre a produção de amônia e a pureza desse produto. Tá? Então eu vou avaliar que temperatura e pressão eu tenho que operar o meu reator e que composição de alimentação eu tenho que operar o meu reator para que eu tenha uma elevada produção de amônia e uma elevada pureza desse produto amônia, né? Dessa corrente líquida de amônia. Então, a produção de amônia eu vou avaliar na corrente efluente do reator. Então, quanto eu produzo de amônia, o meu target vai ser dado ali na corrente efluente do reator. E a pureza do produto eu vou avaliar lá na corrente líquida, que é onde está o meu produto praticamente pronto, ok? Tenho 3 variáveis manipuladas, temperatura, pressão, composição. 2 variáveis avaliadas, que é o fluxo de amônia na saída do reator e a composição, né, ou a fração molar de amônia na corrente líquida. E isso me dá por volta aí de uns 6 experimentos ou simulações. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer poucos experimentos e poucas simulações usando as ferramentas do Aspen. Ok? O objetivo, então, com o nosso processo hoje é, primeiro, análise de sensibilidade. Nós vamos fazer uma varredura de temperatura, pressão e composição, né, dessas 3 variáveis, dessas 3 possibilidades
de operação do meu reator, de condições de operação do meu reator, para observar como que isso influencia na produção de amônia. Tá? Fixo T e P, né, temperatura, pressão e composição, eu vou avaliar através da análise de sensibilidade, depois eu vou otimizar as condições de operação no reator Gibbs, no condensador parcial e no vaso flash. Tá? Então, nesses 3 equipamentos que constam do meu processo, eu quero otimizar as condições de operação. Nessa videoaula, para ser um pouco mais curto, mais direto para vocês, e também dá tempo de a gente fazer o passo a passo, eu vou fazer apenas análise de sensibilidade e a otimização no reator Gibbs. Tá? Eu não vou fazer nos outros equipamentos, mas o passo a passo vai ficar aí para vocês finalizarem o item 2, fazendo a otimização do condensador parcial e do vaso flash. Por fim, feito isso, otimizado as condições do meu processo, eu vou, então, fazer uma design spec e obter a vazão molar total de alimentação que me permita obter 986 kmol de amônia por hora na corrente líquida, então agora já estou falando da corrente líquida, com pureza mínima de 99,8%. Ok? Então esse é o meu target final, é isso que eu quero obter no final de todo o meu trabalho de otimização e de sensibilidade. Quero obter essa vazão de amônia com essa pureza, ok? Bom, feito isso, então vamos lá para o Aspen e eu vou mostrar para vocês o passo a passo da análise de sensibilidade, interpretação de alguns resultados bastante interessantes e depois a gente faz a otimização, ok? Então vamos lá para o Aspen. Bom, pessoal, então já estamos aqui com o Aspen aberto. Para ganhar tempo, eu já adicionei todos os meus componentes, então nitrogênio, hidrogênio, nitrogênio, amônia e argônio. Já coloquei o método termodinâmico de Penck-Robinson com Boston Matias e já rodei o Property Analysis, ok? Então eu estou pronto para ir para o ambiente de simulação. Então vamos lá para a simulação. Aqui no ambiente de simulação eu já montei o meu fluxograma, tá? Constando o R-Gibbs, condensador parcial e o flash. Já coloquei as condições da alimentação, então 227 graus, 10 atm, fluxo molar total e composição molar da minha alimentação. Meu R-Gibbs também já está especificado, tá? Então é um R-Gibbs que trabalha a 10 atm, 227 graus Celsius. O meu condensador parcial, menos 50 graus, 300 atmosferas. E o meu vaso flash, menos 50 e 100 atmosferas, ok? Então isso já está especificado. Porque o nosso objetivo hoje é avaliar e fazer a análise de sensibilidade e a otimização. Então vamos lá para a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade fica guardada aqui no Model Analysis Tools Sensitivity, onde a gente vai criar uma nova análise de sensibilidade, S1. Então aqui, nessa análise de sensibilidade, ela é parecida com o Design Spec, no sentido de que eu tenho que definir uma variável manipulada e uma função objetivo, né? O que eu quero medir com essa manipulação. Então aqui eu vou criar primeiro a minha variável manipulada. Então eu vou criar uma primeira variável manipulada, que vai ser então um block var. O que eu vou variar aqui? Quais serão as minhas variáveis manipuladas? Temperatura e pressão do meu reator R-Gibbs. Então é uma variável block var do R-Gibbs e a primeira que eu vou colocar é temperatura. Tá? Vou especificar dois limites, um superior e um inferior. Vamos colocar aqui 200 graus Celsius inferior até 500 graus Celsius superior e eu preciso dar o número de pontos que eu quero que ele faça essa variação, tá? Ou número de pontos ou incremento. Então aqui eu vou colocar 50 pontos. Vou adicionar uma segunda variável, que agora vai ser a pressão do meu reator, ela continua sendo um block var, do R-Gibbs, variável pressão, está aqui, desde a pressão que ela está atuando agora, 10 bar, até uma pressão de 350 bar, com também um número de pontos de 50, ok? Então, feito isso, o Vary está azul, então podemos seguir em frente. Então agora vamos para o bloco Define, né? Para a aba Define.
Aqui nessa aba define, o que ele vai pedir para nós é quem são as variáveis medidas, aquelas que eu quero avaliar o efeito, aquelas sobre as quais eu quero avaliar o efeito. Então aqui eu vou criar a primeira variável, vou chamar de prod NH3, ou produção de NH3. Essa é uma variável do tipo string, né, uma variável corrente, com moleflow. Cadê? Está aqui, moleflow. Então eu quero avaliar a vazão molar da corrente, quero que essa prod NH3 guarde valores do fluxo molar da corrente saída, que é a corrente de saída do meu reator, do componente amônia. Ok? Então tá lá, fechou a minha variável medida. Eu vou criar uma nova variável medida, porque eu quero tanto monitorar a produção quanto a pureza. Então vamos lá, chamar uma pure NH3. Pureza NH3. Essa também é uma variável string, do tipo molefrac, ou seja, fração molar, da corrente líquido, tá? Então essa eu vou avaliar lá na corrente líquido, do componente amônia. Tá? Então pronto. Aqui então no vary eu defini as variáveis manipuladas, no define as variáveis medidas. Tá? E agora aqui no tabulate eu posso tanto preencher manualmente, como pedir para que ele preencha para mim. Tá? Se eu colocar fill variables, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as variáveis que eu criei, as variáveis medidas, e vai adicionar aqui no meu sistema. E aí fica tudo azul, tudo certinho, posso rodar então a minha análise de sensibilidade. Ok? Pessoal, então a análise de sensibilidade está feita. Vamos então fazer uma rodada para que ele possa, uma corrida aqui no Aspen, né? Para que ele possa nos dar os resultados dessa análise de sensibilidade. Esse tabulate é qual é a ordem que ele vai me dar os resultados. Então, na coluna 1, ele vai me dar resultados de produção, ou seja, fluxo molar. Na coluna 2, pureza, fração molar. Tá? Então, vamos lá. Mandando aqui ele rodar, ele vai processar as especificações, vai fazer o cálculo geral e vai nos dar já o nosso resultado. Beleza, results available, tá azul, o que é muito bom. Vamos ver o resultado que ele nos deu. Então aqui ele me dá como eu falei para vocês, olha, variável 1, variável 2, variável manipulada 1, variável manipulada 2, variável medida 1, variável medida 2. Esse é o entendimento dele, tá? O que acontece é que aqui ele me deu vários resultados, vários valores, tá? Eu vou fazer o seguinte, para que fique mais fácil, eu vou pedir para que ele faça um gráfico para mim. Então eu vou pedir aqui um Results Curve, e vou pedir para que ele coloque para mim, no X, a variável Rgibbs temperatura, no paramétrico aqui, Rgibbs pressão, e aqui produto e pureza. Tá? E vamos ver o que ele vai me dar. Mandei ele plotar aqui, ele vai fazer o cálculo, vai fazer a plotagem dessas minhas variáveis. Vamos ver que resultado que ele vai me dar aqui. Meu Deus! Vejam só que belos valores que ele me deu aqui de resultado. Tá? Ou seja, eu não consigo enxergar absolutamente nada aqui nessa minha variação, ok? Não consigo ver nada mesmo nessa minha Results Curve. Então, o que eu vou fazer? Isso aqui é porque eu mandei ele variar pressão e temperatura ao mesmo tempo. Tá? Então, eu vou mandar ele variar agora, eu vou voltar aqui no meu input da análise de sensibilidade e vou desativar uma delas. Vamos ativar primeiro a pressão. Tá? Vamos ver o efeito da pressão. Então, eu vou desativar a variação da temperatura. Só desativei, não preciso apagar nada. Tá? Vamos mandar ele rodar novamente. Já calculou. Então aqui, olha, ele só está me dando o resultado, o valor a variável da pressão, a variação da pressão e as variáveis medidas que eu pedi para ele medir. Vamos dar um Results Curve. Aqui ele fica um pouco mais comportado, não tem valor paramétrico, e aqui ele me dá o resultado bem melhor. Né? Então agora eu consigo avaliar o que aconteceu. Bom, no eixo X eu tenho pressão do reator Gibbs.
tá? Variando desde aqui 10 bar até 350 bar, como eu pedi para ele fazer. Aqui no eixo Y eu tenho tanto pureza quanto produção. Produção em azul, pureza em verde. Tá? Então agora eu vou voltar rapidamente lá para a nossa apresentação e eu vou mostrar para vocês algumas interpretações desse nosso resultado. Mas vocês já viram que tem um resultado bastante interessante aí e que merece bastante cuidado na interpretação. De volta então aqui à nossa apresentação com os resultados que nós obtivemos lá no Aspen e agora eu vou mostrar para vocês a interpretação desses resultados e nós vamos tirar algumas conclusões. Bom, primeiro aqui nós vemos que a pressão, a produção de amônia aumenta com o aumento da pressão dentro do reator. O que é algo de se esperar, porque é uma reação de equilíbrio, conduzida em fase gasosa, em que aumentando a pressão nós deslocamos o equilíbrio para o lado de formação da amônia. Tá? Fazendo uma análise termodinâmica disso, nós conseguimos observar essa variação, certo? Esse efeito e esse deslocamento do equilíbrio químico. Porém, aumentar a pressão é ruim para a pureza. Tá? Então, conforme eu aumento a pressão, a minha pureza do meu produto cai. Então, eu aumento a produção da amônia, mas eu diminuo a pureza dessa amônia que está sendo produzida. Então, eu preciso aí trabalhar em uma região de comprometimento. Tá? Vou precisar comprometer alguma coisa. Então, nessa região aqui, eu tenho um compromisso muito bom, pureza, produção. Tá? Ok. Porém, meu objetivo maior aqui é aumentar a produção. Por quê? Vejam que aumentando um pouco só a pressão, eu consigo já um aumento expressivo de produção, mas a pureza ela cai bem suavemente. Tá? Então parece que ela cai muito, mas quando a gente vê, ela está saindo aqui de 9,59 praticamente, e está caindo até 9,46. Tá? Então ela está caindo nem 0,01 da fração molar, né? Está caindo muito, muito pouco. Enquanto que a produção ela sai de 1.500, 1.150 kmol por hora e vai para 1.800 kmol por hora. Então, o meu compromisso aqui é aumentar a pressão para aumentar a produção da minha amônia. Purificar eu vou deixar para depois. Depois eu me preocupo com a pureza dela, ok? Então, nesse caso aqui, a influência da pressão é muito mais evidente na produção do que na pureza, ok? E aqui eu tenho uma janelinha mostrando que isso aqui é uma conclusão de técnica, né, de literatura, que normalmente o reator de amônia é operado entre 100 e 200 atmosferas de pressão. Okay? Então, dentro dessa janela, eu estaria operando numa condição razoavelmente próxima da condição industrial. Tudo bem? Então, agora, feita a variação da pressão, eu vou voltar lá para o Aspen e vou fazer, então, a variação da temperatura. Vamos lá. Pessoal, então aqui de volta para o Aspen, o que eu vou fazer? Eu não preciso fazer grandes coisas, não. Eu só vou reativar a temperatura e desativar a pressão. Tá? Só isso. Tá? Porque se eu medir duas variáveis, se eu manipular duas variáveis ao mesmo tempo, eu vou ter dificuldades na hora de observar os meus resultados. Então, dessa maneira, eu só manipulo uma variável e verifico o efeito dela lá nas minhas variáveis medidas. Ok? Então, vamos lá. Vamos mandar, então, fazer um run, uma corrida. Já tem resultados disponíveis. Venho aqui em Resultados, Results Curve, e mando ele plotar para mim. Tá? Então, vejam que é um resultado bastante parecido com o resultado do efeito da pressão. Aqui eu estou trabalhando só efeito da temperatura sobre pureza e produção. Ok? Então vamos lá para a apresentação e eu vou tirar algumas conclusões aqui com vocês. E tem um probleminha que eu vou mostrar para vocês lá na nossa apresentação. Bom, de volta então aqui com os nossos resultados, para que a gente possa fazer a interpretação deles. Vocês observam que essa região que eu destaquei é uma região que oferece boa produção com boa pureza, ou seja, um compromisso pureza com produção razoavelmente bom. Tá? Aqui nesse caso, vocês observam que a temperatura é péssima para essa reação. Então, quanto mais alta a temperatura que eu opero o meu reator, pior é a produção de amônia. Então, é o efeito contrário da pressão e isso se explica pela termodinâmica da minha reação. Tá? É uma reação exotérmica, ou seja, quanto mais alta a temperatura que eu processo essa reação, pior é. Porém,
Temos que lembrar da cinética. Nós vamos lembrar da cinética um pouquinho mais para frente. E aqui a pureza aumenta com o aumento da temperatura, ok? Então essa região que eu destaquei, né, esse ponto aqui de intersecção, ou melhor, essa região mesmo, é uma região em que eu tenho um compromisso razoável de produção com pureza. Não é uma pureza tão elevada, mas também a produção continua sendo relativamente boa, não cai vertiginosamente como cai nesse caso, tá? E lá para frente com o aumento da temperatura. E notem novamente, a pureza aumenta bem suavemente, a produção cai vertiginosamente. Então, o nosso target aqui, o nosso objetivo maior é a produção. Vamos olhar para a produção. A purificação a gente deixa para depois, ok? Enfim, essa região então aqui é a região que eu destaquei, porém tem um problema. O problema é que a pressão lá no reator Gibbs, lá do fluxograma, ainda é 10 atm, tá? Ela ainda é 10 atm, ainda é a pressão que eu estabeleci para aquele reator R-Gibbs. A análise de sensibilidade não altera valor no bloco, tá? Então a gente precisa ir lá no nosso R-Gibbs, aumentar a pressão para aquela pressão que nós tínhamos definido anteriormente e fazer novamente a análise de sensibilidade. Então é isso que eu já fiz aqui para mostrar para vocês como ela variou, tá? Então aqui já aumentando a pressão para 100 atm, eu já tenho um deslocamento da temperatura de operação do meu sistema, tá? Então, aumentei a pressão, eu posso aumentar a temperatura, que eu perco muito pouco em termos de produção, porque a pressão mais alta compensa a menor produção por conta da temperatura, tá? O efeito contrário da temperatura nesse caso. A pressão é que está mandando mais aqui no meu sistema, ok? Então eu vou começar a trabalhar e operar nesse ponto mais ou menos aqui. 100 atm de pressão no reator Gibbs, 330 graus Celsius de operação também no reator Gibbs. Isso me resulta numa produção de amônia de aproximadamente 1.200 kmol por hora, com pureza baixa, 0,95, 0,96 aproximadamente, que é uma pureza bem ruizinha. Tá? Não é aquela que eu queria de 99,8, mas é o que eu tenho por enquanto, ok? Vamos voltar lá para o Aspen e agora nós vamos fazer a variação na composição da alimentação e vamos ver os efeitos que essa composição tem sobre o meu sistema. De volta então aqui ao nosso Aspen, eu vou então fazer a minha variação da composição de alimentação. Para isso eu vou criar uma nova variável manipulada. Essa variável manipulada vai ser o fluxo de hidrogênio na alimentação. Então ela vai ser um mole flow, que está aqui, mole flow, da corrente alimentação, do componente hidrogênio, ok? Com limites desde 0 até 10.000 kmol por hora. E aqui eu vou usar o incremento, só para mostrar para vocês, que é possível fazer através do incremento, tá? Então, incremento de 100 kmol por hora. Tudo bem? Aqui, como eu já sou esperto, eu já vou desativar essa e essa daqui. Então, eu vou deixar ativo só a variável manipulada que eu quero estudar a partir de agora. Tudo bem? Aqui no define, eu vou criar mais 4 variáveis. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu vou criar essas 4 variáveis aqui no define. Primeiro delas, eu vou criar a variável YH2, ou seja, fração molar de hidrogênio na corrente de alimentação. YH2 é uma string var do tipo molefrac na corrente alimentação do componente hidrogênio. Perfeito? Vou criar uma segunda molefrac, que agora é YN2, ou seja, fração molar do nitrogênio agora. Ela é uma string do tipo molefrac, aqui, na corrente alimentação do componente nitrogênio. Ok? Criei então 2 novas variáveis medidas. Então essas novas variáveis, o Aspen vai guardar os valores dela para mim. E agora eu vou criar mais 2 novas variáveis. A alimentação alin H2, alimentação de hidrogênio, que também é uma variável do tipo string, só que agora ela é um mole flow na corrente alimentação, componente
hidrogênio. Ok? Então, vejam, eu estou criando uma variável manipulada que é justamente essa, que é a vazão de alimentação de hidrogênio. E uma variável medida, que é a vazão de alimentação de hidrogênio. Eu já vou mostrar para vocês o porquê que eu vou fazer isso. É uma medida indireta que eu vou fazer, porque o Aspen falta calcular uma coisa muito importante para nós. Então vamos lá. Mais uma variável, que essa é a última, saída de hidrogênio. Então essa é uma string também, uma string var, do tipo moleflow, string saída, componente hidrogênio. Ou seja, alimentação de hidrogênio no meu reator, saída de hidrogênio no meu reator. O que eu quero que o Aspen calcule para mim? Conversão de hidrogênio. Tá? Então aqui no tabulate, eu vou pedir para que ele então me mostre os resultados dessas variáveis que ele está manipulando para mim. Ok? Os resultados das variáveis que ele está manipulando e que ele está medindo para mim. Ok? Então, por que eu fiz aquela variável saída e alimentação de hidrogênio? Porque o Aspen sozinho não calcula conversão. Eu vou precisar escrever um programinha para ele. Então aqui eu vou definir uma variável conv, h2, que vai receber a cada iteração a variável alim h2, vai receber saída h2, então a entrada de hidrogênio no meu reator e a saída de hidrogênio no meu reator, e que vai calcular para mim a conversão de hidrogênio, ok? Então, simples assim, está feito. E agora aqui falta eu colocar as variáveis que eu quero que ele meça. Então, por exemplo, aqui, y de H2, que é a fração molar de hidrogênio no meu reator, vai para a coluna 3. Aqui, y de N2, né, a fração molar de nitrogênio, vai para a minha coluna 4. E, por fim, a minha funçãozinha Fortran. A minha conversão de hidrogênio, conv H2, vai para a minha coluna 5. Ok? Antes da gente proceder, está tudo certinho, está tudo pronto. Antes da gente proceder, eu vou voltar rapidamente ali no main flowsheet e vou retirar o argônio. Eu vou apagar o argônio. Vamos colocar aqui ponto 5 e ponto 5, só para não ter problemas, porque eu não quero que o argônio faça parte do meu sistema mais, tá? Para que a gente possa enxergar os resultados mais facilmente no nosso gráfico. Tudo bem? Então eu só voltei lá, tirei o gás inerte do meu sistema, para que eu possa enxergar qual a influência do balanço aí hidrogênio-nitrogênio dos meus resultados. Então vamos rodar o programa e ver o que vai dar. Já rodou, resultados disponíveis. Vamos pedir para que ele faça então aqui a plotagem para nós. E vamos escolher o que nós queremos plotar. Então eu quero que no eixo X fique a fração molar de hidrogênio. No eixo Y eu vou deixar fração molar de nitrogênio e a conversão de hidrogênio. Vamos lá. Olha só que coisa interessante esse resultado aqui. Tá? Então vejam o seguinte, conforme eu aumento a minha vazão de hidrogênio, ou a minha fração molar de hidrogênio, conforme eu aumento, a conversão aumenta. Opa, isso é bom. Quer dizer, eu estou aumentando a quantidade de hidrogênio disponível para o meu reator. Porém, hidrogênio é um composto bastante caro, né? Produzir hidrogênio não é uma coisa muito simples, não é um processo muito simples. Então vamos voltar lá para a apresentação e eu vou tirar algumas conclusões desse gráfico aqui com vocês. Pessoal, então aqui nós temos o resultado da análise de sensibilidade com relação à variação da composição de alimentação do meu sistema. Então aqui, primeiro, vamos destacar essa região quadrada aqui, laranja, em que diz o seguinte, normalmente a gente opera o reator de amônia com excesso de nitrogênio, que é o que acontece até chegar aqui nos 50%, né? Então, abaixo de 50% de hidrogênio na minha fração de alimentação, na minha composição de alimentação, eu tenho excesso de nitrogênio. E geralmente a gente opera o reator de amônia nessa região. Por quê? Porque o hidrogênio é um gás caro, um gás difícil de ser produzido, um gás difícil de ser purificado.
Porém, o nitrogênio não, o nitrogênio está disponível, é bem mais fácil de ser capturado, purificado e mandado para o processo da amônia, certo? Então a gente vai tentar operar sempre, industrialmente, vai sempre tentar operar próximo da região onde nós temos excesso de nitrogênio, tá? Para aproveitar o máximo possível o hidrogênio. Porém, aqui eu vou destacar uma segunda região e é nessa região que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Essa daqui é a região da composição estequiométrica, da alimentação estequiométrica, onde eu tenho 75% em mol de hidrogênio, 25% em mol de nitrogênio. Tá? Vejam o que acontece. Se eu aumento um pouco a mais aqui, aumentar a quantidade de hidrogênio, a minha conversão começa a cair, porque o meu nitrogênio já não está tão disponível para reagir com o hidrogênio, certo? Então nós vamos tentar operar nessa janela aqui, na janela de alimentação estequiométrica, onde nós temos um bom compromisso de conversão e de gasto do meu hidrogênio, correto? Então vamos lá. Uma outra análise que nós vamos fazer é o seguinte. Aqui vocês vejam que a pressão no reator Gibbs continua em 10 atm. Novamente, a análise de sensibilidade não altera o valor lá dentro do bloco. A gente precisa ir lá e alterar. Aqui eu fiz a mesma análise de sensibilidade, só que agora com um reator Gibbs operando a 250 atmosferas. Vocês veem que a curva aqui ela fica mais achatada, ela não fica tão curva, né, tão oblíqua quanto estava anteriormente. E aqui fica evidente então que a alimentação de N2 em excesso é mais vantajosa. Tá? Então vocês vejam que a gente tem uma pequena variação de hidrogênio, dá pouquíssima variação na conversão. Tá? Então é mais interessante a gente trabalhar com uma proporção de alimentação mais baixa de hidrogênio, né? Com uma quantidade maior de nitrogênio para garantir o melhor aproveitamento desse hidrogênio. Porém, aquela região aqui destacada continua. Vejam, um pequeno aumento aqui da fração de alimentação de hidrogênio já me dá uma queda brusca, muito brusca mesmo na conversão desse hidrogênio. Tá? Então nós vamos tentar operar aqui no máximo desse ponto que é, na região de alimentação estequiométrica. É nesse ponto que nós vamos operar a partir de agora, ok? Outra análise que eu poderia fazer com vocês e que eu vou deixar vocês fazerem, tá? É só alterar a análise de sensibilidade que nós já fizemos, adicionar mais uma variável lá, é a presença da amônia na minha alimentação. Então o que acontece? Como a gente tem uma reação de equilíbrio, né, uma reação fase gasosa de equilíbrio, se eu tenho produto na minha alimentação, naturalmente a minha reação ela vai tender a se deslocar para a formação de reagentes. Então, para a formação de H2 e N2, em detrimento da produção de amônia. Então, não é muito legal, e aqui está provado para vocês pela análise de sensibilidade, não é legal a gente ter amônia na minha alimentação, na nossa alimentação, certo? Então, vamos tentar evitar ter amônia na nossa alimentação. O que é um pouco difícil, porque vocês sabem que é um processo com uma conversão bastante baixa, em torno de 30% a 40% a conversão por passe no meu reator, e isso leva inevitavelmente que a gente tenha um reciclo. Tá? E nesse reciclo, um pouco de amônia acaba se perdendo, acaba sendo levado para dentro do reator, e isso impacta no desempenho desse nosso equipamento. Mas enfim, evitar o excesso de amônia no reciclo é altamente importante. Bem, por fim, então agora eu vou mostrar para vocês a ferramenta de otimização. Então, quando a gente analisou a sensibilidade com relação à temperatura, com relação à pressão, com relação à composição. A ferramenta de otimização, ela permite que a gente trabalhe com duas ou mais variáveis ao mesmo tempo. Tá? Então, ela permite que a gente trabalhe, por exemplo, com temperatura e pressão ao mesmo tempo, e ela vai me levar para o ponto ótimo de operação. Então, a otimização é uma ferramenta que vai maximizar ou minimizar uma função objetivo, ou uma variável objetivo, manipulando uma ou mais variáveis. Tá? Para essa demonstração, nós vamos determinar a temperatura e pressão do reator Gibbs que maximizem a produção de amônia. Tudo bem? Então, nós já vamos adotar a alimentação estequiométrica, vamos voltar lá na nossa corrente de alimentação e adotar a alimentação estequiométrica, fração molar de 0,75 para hidrogênio, 0,25 para nitrogênio. Pessoal, e é muito importante a gente desativar a análise de sensibilidade. Hein? A análise de sensibilidade e a análise de otimização
não podem acontecer juntas. Se elas acontecerem juntas, podem levar a gente a resultados errôneos, ok? Então, desative a análise de sensibilidade e vamos ao Aspen, a gente desativa a análise de sensibilidade e depois a gente faz, então, o passo a passo da nossa análise de otimização. Vamos lá. Pessoal, então eu estou de volta aqui no Aspen para mostrar para vocês. Primeira coisa, desativar a análise de sensibilidade, tá? Então vejam, eu cliquei aqui no Active, ou descliquei o Active. Então ele desativou toda a análise de sensibilidade para que uma análise de modelagem não compita com a outra, ok? Então a próxima coisa é a gente criar uma ferramenta de otimização. Então vamos criar aqui uma otimização. E aqui é interessante, viu? Na ferramenta de otimização, a gente define primeiro as variáveis medidas. É diferente da análise de sensibilidade. Vocês se lembram que antes a gente definia as variáveis manipuladas, depois as medidas. Aqui não. Aqui a gente define primeiro as variáveis medidas, depois os objetivos que nós vamos querer e depois o que nós vamos querer variar, ok? Então vamos definir as variáveis medidas aqui no meu processo. Então o que eu quero? Eu quero obter o máximo de produção de amônia com o máximo de pureza desse meu produto amônia. Tá? Então a primeira variável que eu vou criar é a prod NH3. Ela é uma string do tipo moleFlow na corrente saída do meu reator do componente amônia. Ok? Mais uma variável que eu quero criar é a pureza, pure NH3. Essa também é uma variável string do tipo molefrac, corrente de líquido, componente amônia. E agora eu vou criar mais duas variáveis medidas, porque eu quero acompanhar essa evolução da minha função objetivo. Então, a primeira é a tGibbs, temperatura no reator Gibbs. Ela é uma block var, do tipo block var, né? Do bloco Gibbs, variável temperatura. Tá aqui, temperatura. Ok? E a última que eu quero criar, ela é a pressão, pGibbs. pGibbs também é uma block var, do tipo block var, do bloco Gibbs, rGibbs, variável pressão. Aqui está. Pronto. Então, feito isso, eu vou definir então a minha função objetivo. Minha função objetivo nesse caso o meu objetivo nesse caso é maximizar a produção de amônia. Então eu vou colocar aqui, a otimização está ativa, eu quero que maximize prod, tem que ser maiúsculo, prod NH3. Tá? Essa é a função que eu quero, ou aliás, a variável que eu quero que ele maximize para mim. Tá? Nesse caso aqui, então, eu tenho maximizar a produção de amônia. Aqui, se eu tiver algumas restrições, nós vamos colocar restrições depois. Tá? Então, eu volto nesse bloco mais tarde. Vamos para o vary. Então, aqui eu vou definir que variáveis ele vai manipular, então, variáveis manipuladas, para atingir o objetivo, né, o objetivo do meu processo, que é aumentar a produção de amônia, ou maximizar a produção de amônia. Tá? Então aqui eu vou clicar e vou criar então a minha primeira variável, que ela é do tipo block var. Então lembre-se que eu estou querendo variar temperatura e pressão no reator Gibbs. Então block var no reator Gibbs, variável é temperatura. Ok? Não é preciso colocar aqui então o upper e o lower limit. Lower limit na temperatura do Gibbs, 200 graus. Máximo 500 graus. A mesma coisa que nós fizemos lá, tá? Mesma range que nós fizemos na análise de sensibilidade. A nova variável que eu quero que ele manipule, ela também é um block var. Aqui, block var. Do reator rGibbs, variável pressão. Tá aqui.
E ela vai variar desde 10 até os 350, como nós já tínhamos colocado. Ok? Pessoal, está feita o setup da análise de otimização. Tá? Está feito o setup da otimização. Agora é só mandar correr a simulação, rodar a simulação e obter os resultados. Então vamos lá. Rodando a simulação, ele vai então, fez os cálculos, já tem results available, está aqui. E é assim que ele me dá o resultado. Tá? É dessa maneira que ele me dá os resultados do meu processo, tá? Do meu processo de otimização. Então, todas as variáveis que eu pedi para ele medir, ele me dá valores iniciais e valores finais, as unidades dessas variáveis. Qual que é o meu interesse aqui? Produção de amônia. Tá? Então, vejam, ele partiu de uma produção de amônia de 2.000 kmol por hora e manipulando essas variáveis ele chegou a 3.550 kmol por hora. Tá? Então, 3.551, mais ou menos, aí, kmol por hora. Partiu de uma temperatura T-Gibbs de 227 e baixou até 200 graus Celsius, tá? Que foi o menor valor que eu coloquei para ele. Valor inicial da pureza 0,997, chegou a 0,997, não mudou muita coisa. E a pressão no Gibbs de 10 a 338 bar, ok? Então vamos voltar lá no nossa apresentação e tirar algumas conclusões desses resultados que ele nos apresenta aqui. Bom, pessoal, então aqui estão aqueles resultados um pouco aproximados, mas são aqueles mesmos resultados que nós obtivemos, é o mesmo processo que nós obtivemos lá no nosso Aspen, ok? Então, aquilo que nós vimos, o máximo de produção de amônia será atingido com o reator Gibbs operando a 200 graus Celsius e 338 bar de pressão. Tá? Então, esse é o ponto que o Aspen nos indica, olha, aqui você vai obter o máximo de produção de amônia que você deseja. Tá? A pureza é muito boa, como nós vimos, né, 99%, 99% alguma coisa, porém, 338 bar é algo bastante alto. Né? Então, você operar um reator a 338 atmosferas ou bar de pressão é algo muito elevado. Tá? E a temperatura de 200 graus é muito baixa. Tá? Então, provavelmente, a gente vai ter problemas com a cinética do meu reator. Tá? Lembrem-se, o reator Gibbs é um reator hipotético, mas no momento que a gente for projetar um reator real, eu vou precisar tomar cuidado com a cinética do meu processo. Se eu tenho uma temperatura muito baixa, consequentemente, a taxa da reação é muito baixa e eu vou ter problemas com o tamanho do meu reator. Tá? Eu vou precisar de um reator extremamente grande para produzir essa minha amônia, ok? Então vamos adicionar agora duas restrições. Temperatura mínima tem que ser de 300 graus Celsius e a pressão máxima de 250 bar. Vamos lá no Aspen adicionar essas constraints ou restrições. Pessoal, então vocês vão se lembrar que quando a gente estava fazendo a nossa variável objetivo, tinha um campo aqui para Selected Constraints. Nós não temos nenhuma restrição ainda, mas nós vamos adicionar duas delas. Então, nós vamos vir aqui no campo Constraint, nova, C1, e eu já vou até adicionar a C2. Então, já pôr aqui uma C2. Tá? E eu vou começar para C1. Então, tá lá. O input, então, dessa minha Constraint. O que eu quero? Eu quero que ela monitore T-Gibbs. Eu quero que ela observe a variável seja medida T-Gibbs, que é uma block var. Então vamos colocar lá, block var, do reator R-Gibbs, variável pressão. Temperatura, perdão. Temperatura do Gibbs. Pronto. Feito isso, vou ao spec. Então a minha especificação é que T-Gibbs seja maior ou igual a 300 graus Celsius, com uma tolerância de 0,01. Ok? Então está feita a especificação, ou aliás, a restrição para a variável T-Gibbs. Então não importa agora o intervalo que ele vai trabalhar na hora de fazer a otimização, ele vai sempre entender que o resultado que ele tem que me dar é maior ou igual a 300 graus Celsius. Tudo bem? Mesma coisa eu vou fazer para a constraint 2, que vai ser a minha P-Gibbs. Pressão no reator Gibbs. Ela é uma block var, uma variável do bloco,
do bloco RGibbs e pressão, que aqui está. Ok? O spec dela, então, pGibbs deve ser menor ou igual a 250 bar, com 0,01 de tolerância. Ok? Então agora eu volto lá na minha ferramenta de otimização e vai aparecer para mim aqui, olha, C1 e C2, constraint 1, constraint 2. Eu vou mandar ele trabalhar com as duas constraints para me dar o meu resultado. Ok, pessoal? Então está feito, vamos rodar o nosso programa. Resultados disponíveis. No resultado da otimização, agora vocês já vejam que a temperatura já é 300 e a pressão do Gibbs já é 250. Tá? E ele maximizou a minha função. Tudo bem? Então agora nós vamos lá para a apresentação, concluir essa nossa videoaula de hoje e eu vou mostrar para vocês o que eu quero no final. Que vocês tentem agora, por vocês, fazerem a otimização do bloco do condensador parcial e do bloco do flash. Tudo bem? Então vamos lá para a apresentação, para conclusões finais. Pessoal, então de volta aqui na nossa apresentação, os resultados finais da nossa otimização estão colocados aí para vocês, são similares àqueles que nós fizemos no Aspen, a ordem está um pouquinho diferente, mas os valores são similares e o processo como um todo é o mesmo. Tá? Então o que nós observamos aqui? De acordo com a ferramenta de otimização do Aspen, a melhor condição aqui para mim será quando eu opero o reator Gibbs a 300 graus Celsius e 250 bar de pressão. Então ele foi para os limites das minhas constraints. Isso porque eu não tenho um ponto de máximo. Né? A minha temperatura menor é sempre a boa, a melhor possível, e a pressão mais alta possível sempre favorece a produção de amônia, certo? E vocês vejam que a pureza não é praticamente afetada. Né? Então a função da pureza, nesse caso, aliás, a variável pureza, nesse caso, ela praticamente não é afetada tanto por T quanto P do reator Gibbs. Ela vai ser afetada, sim, no próximo passo de vocês, que é fazer a otimização do condensador parcial e do vaso flash. E esse eu deixo para vocês fazerem. Deixo aqui no final um exemplo para vocês dessa minha simulação completa, já otimizada. Tá? Então, aqui eu já tenho uma vazão solar de alimentação diferente daquela que a gente estava trabalhando, porque eu já otimizei e eu já diminuí a quantidade de N2 e H2 que estão entrando. Até porque eu quero produzir apenas 986 kmol de amônia, kmol por hora de amônia. E lá, de acordo com a minha última simulação, eu estou produzindo mais de 3.000 kmol por hora. Então não tem necessidade de de eu trabalhar com uma vazão tão elevada. Ok? Temperatura, pressão aqui no meu reator Gibbs, essa da saída, né? Então estou trabalhando a 300 graus Celsius e uma pressão aqui aproximadamente 253, aqui está em bar, lá estava em ATM, por isso que tem alguma diferença. O fluxo molar de entrada e de saída do meu reator e a fração de vapor. Está tudo na fase de vapor. A conversão que eu atingo no meu reator Gibbs é de 84%, mais ou menos aí, 84%. E o meu condensador parcial, olha, veja, ele recebe a corrente a 300 graus e devolve a 5 graus, tá? Sem modificar a pressão. Então ele já foi otimizado para trabalhar em temperaturas normais, né? Não vão trabalhar numa temperatura abaixo de zero com uma pressão de 253 bar, né? Não é uma boa ideia. Por fim, o vaso flash, então ele flasheia corretamente aqui a minha vazão de alimentação. Ela tem 7% de fase vapor. Tudo que é vapor sai do meu flash, né, do meu vaso flash. A temperatura é de 5 graus e a pressão de operação do flash é de 243 bar. Ok? E aqui eu tenho a opção da minha amônia. A amônia está saindo então 986, a vazão total é de 1084, então ela está relativamente bem pura aí, tá? Eu atingi a pureza que eu gostaria de ter atingido. Ok, pessoal? Então, essa era a nossa aula de hoje. Fica a dica para vocês e fica a sugestão para que vocês façam o passo 2 e o passo 3 daqueles nossos objetivos de aula, que é otimizar o condensador parcial e o vaso flash, e depois de tudo funcionando otimizado, variar a alimentação
da corrente de alimentação, né, variar a corrente de alimentação, o fluxo molar dessa corrente, para que vocês obtenham apenas os 986 kmol de amônia desejados ali na sua produção. Tudo bem? Então, deixo então essa sugestão para vocês e me despeço de vocês. Até a próxima. Obrigado pela audiência e pela atenção aí.